Shalom, queridos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Primeiramente, quero dizer que é um prazer para nós estarmos aqui participando, né, a pedido dos professores, né, o Walter e a Carla, né, que com muito carinho sempre tem sido um canal de bênção nas nossas vidas também, nos tem ensinado muito. E vamos falar um pouquinho com vocês aqui, a pedido dos professores, então, falar um pouquinho sobre fé. Desde já agradeço esta oportunidade que os professores estão nos dando, é um prazer, né? E vamos juntos aqui aprendermos um pouquinho mais, sermos edificados através da palavra, tá bom? Desde já, ó, beijo no coração, Walter e Carla e a todos vocês que estão aí conosco, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Realmente é um privilégio estar ministrando essa palavra sobre fé. É algo que tem nos fortalecido há muito tempo, que tem crescido em nós diante da dependência, porque fé para mim é muito dependência. E eu gostaria de ler com vocês Filipenses 4:13, que diz: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando o Walter nos convidou para ministrar para vocês, falando sobre a fé, eu comecei a meditar muito nessa palavra de Filipenses, ouvi algumas ministrações poderosas. Nesse tempo nós temos ouvido muitas ministrações, visto muitas ministrações, e Deus tem nos edificado muito, e essa palavra foi assim de um acrescentar de Deus na minha vida poderoso, sobre a vida de Paulo, que ali, se você for ler o capítulo 4 fala realmente dessa fé de Paulo, né? Ele é um exemplo de um homem que se adaptou a tantas situações que Deus permitiu que ele estivesse. E Deus, ele falou muito comigo sobre essa questão de estarmos acomodados na nossa fé ou se nós estamos adaptáveis na nossa fé. E Paulo, ele nos ensina muito em não sermos acomodados. Ele passou por muitas situações em sua caminhada e sempre se adaptou. Aqui no capítulo 4 fala sobre isso, né? Ele fala que ele passou fome como ele viveu na bonança. Então ele viveu a prosperidade e ele também passou fome, porque ele se adaptou em todo lugar que ele esteve. Aonde Deus o colocou, ele se adaptou. E diante de tudo que nós estamos vivendo nesse tempo, nós estamos muitas vezes nos acomodando sobre qualquer circunstância, sobre qualquer notícia, estamos deixando de exercer a nossa fé e nos adaptando, crendo que Deus, ele vai agir de uma forma diferente e extraordinária diante de tudo que nós estamos vivendo. Porque ele fala que nós podemos todas as coisas, pois ele nos fortalece, né? A cada dia tudo novo se fará, se nós crermos, se nós acreditarmos. Nós precisamos discernir o que está à nossa volta e nos adaptar em meio a este tempo. Foram algumas anotações que eu fiz. Então fala, quando você se acomoda, parece que tudo está contra você, tudo está vindo contra a sua vida para te paralisar, porque você está acomodado de uma forma que você, eu vou viver nesse momento porque tudo está dizendo que é dessa forma, então eu tenho que ficar aqui acomodado na minha fé, crendo que Deus está no controle, mas eu não estou tendo uma postura, uma atitude diferenciada, muito pelo contrário. Então, quando nós nos adaptamos à situação que nós estamos vivendo, nós buscamos novas estratégias, nós buscamos novas oportunidades no cenário que nós estamos vivendo, né? Porque Deus, ele está agindo sobre as nossas vidas de uma forma diferenciada, mas ele já estava sabendo de tudo isso, ele está no controle de tudo. Então ele estava já planejado na agenda dele, na nossa agenda foi totalmente rasgado os nossos planos nesse ano, né? Mas Deus, ele já estava com tudo isso planejado sobre as nossas vidas, então nós precisamos crer que ele está no controle de tudo. E para nós continuarmos, nós precisamos nos adaptarmos, sim. E a nossa fé é o que nos mantém realmente fortes e vivos. Alguns dias você vai se sentir triste, alguns dias você vai se sentir de uma forma desanimado, mas a sua fé vai te fortalecer, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, viver a dependência de Deus, como eu disse para vocês, a fé para mim é muito dependência, porque a fé é você olhar e não enxergar, mas confiar de que algo tem ali, né? Que Deus tem um propósito diante de todas estas coisas. Então, fé
que a gente ouviu muito e a gente ouve sempre da nossa liderança: cuida das coisas de Deus, que Ele cuida das suas. E para mim isso é fé. É fé de confiar. Muitas vezes você ministrar algo na vida de alguém, de um discípulo, e você muitas vezes está passando pela mesma situação, mas a sua fé sobre a vida do seu discípulo, onde você ministra que ele vai viver, Deus já está ministrando a sua vida também ao seu coração, porque nós somos adaptáveis, né? Então nós vamos enxergar uma situação, nós vamos crer que Deus ele está no controle de tudo e que Ele vai fazer muito além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos, porque Ele está no controle. Nós temos que crer e confiar, porque hoje um dos principais sentimentos que nós temos visto diante de todo esse tempo de crise é o medo. É o medo, e com isso você pode acabar se acomodando ao sentimento e deixando que as circunstâncias vão passando, porque você tem medo muitas vezes de viver, medo de se adaptar, medo de ter uma atitude diferenciada, porque fé é dessa forma. É quando as pessoas olham para uma situação fala para você, mas ali não tá acontecendo, e você fala, não, mas eu creio que pode acontecer, eu creio que Deus vai fazer que isso aconteça. Isso é fé. Fé é muitas vezes você tá passando por uma situação onde você olha para todos os lados e você não vê uma saída, mas Deus ele envia alguém para te dar uma resposta ou para suprir algo na sua vida, seja com uma palavra, seja realmente com uma oferta sobre a sua vida. Nós vivemos muito isso, principalmente nesses tempos, a dependência de Deus, de nós orarmos, nós entregarmos a Deus e confiarmos que Ele estava no controle. Pastora, nunca ficou triste, desanimada? Sim, nós somos levados todos os dias a querer desistir, a nós deixarmos de lado, a nós abrirmos mão, mas Deus, quando nós acordamos, esse privilégio de abrirmos os nossos olhos, de respirarmos, já é uma grande alegria diante de Deus. Já é de nós louvarmos ao Senhor, de nós engrandecermos ao Senhor e acreditar de que Ele está no controle. Isso é uma das coisas que a nossa fé ela precisa agir. É acreditar que Deus está no controle. Se Deus ele tem nos tirado algumas coisas, é porque Ele sabe que é melhor para nós. Se Deus tem acrescentado desafios na sua vida, porque Ele acredita na sua capacidade, você vai, pela sua fé, vivenciar e viver e vencer todas as situações. Então, não se preocupe como vai acontecer. Preocupa-se com a sua fidelidade, como a palavra nos ensina. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Precisamos apenas confiar e exercer a nossa fé, cuidando sempre das coisas de Deus, queridos. A gente tem visto as coisas de Deus, eu digo as coisas de Deus, o reino de Deus. Não é muitas vezes, eu não estou precisando mais ir à igreja, não preciso mais frequentar uma célula, mas nós temos tantos meios hoje, porque nós estamos nos adaptando a essa situação. Nós, vou dizer da nossa liderança, nós estamos nos adaptando, nós estamos buscando células online, nós estamos buscando falar com as pessoas através de videochamadas, ter o contato, porque é o que precisa nesse momento, se adaptar. Não adianta a gente sentar na nossa zona de conforto e falar assim, vai passar, quando passar eu vou voltar para a célula, quando passar eu vou assistir o culto, quando eu passar eu vou ter outra atitude. Não, nós não podemos deixar passar. Nós temos que nos adaptar a essa situação e através da nossa fé nós vamos viver coisas sobrenaturais, muito além do que nós pedimos ou pensamos. Então nós precisamos sim nos adaptar ao tempo que estamos vivendo e nós sairemos desse tempo diferentes de tudo e de todas as formas que nós entramos. Mas isso só vai acontecer se nós tivermos fé. É aquela frase que a gente ouve muito, primeiro você põe o pé, depois Deus põe no chão. É isso, é você acreditar que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então confie, tenha fé e se adapte a essa situação que você está vivendo hoje. Não se acomode, não permita que essa situação te paralise, muito pelo contrário, que isso venha te impulsionar a ser diferente, a você querer falar mais de Jesus, a você querer declarar mais a palavra e confiar que Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Amém. Glória a Deus.
livro de Hebreus, queridos, capítulo 11, ele fala exatamente sobre a fé. Né? O capítulo 11 aqui do livro de Hebreus, ele é conhecido, muito conhecido, né, como a Galeria dos Heróis da Fé, que fala sobre homens e mulheres valorosos de Deus, que foram fiéis e triunfaram na sua vida como líderes, como pessoas que foram um exemplo, né, nesse mundo para muitas pessoas até os dias de hoje. Então, o versículo 11, capítulo 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos de fatos que não vêm. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, e de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Né? Então aqui fala sobre a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam. Nós vamos olhar para a vida desses grandes homens de Deus. Eu vou começar aqui pelo versículo 6, que fala aqui que de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Né? E aí começa a falar a partir do versículo 7 sobre a vida de Noé. Que nós vemos aqui que Noé ele foi instruído ali naquele momento por Deus, né, acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. Né? Olharmos para a vida de Noé, falar a respeito de fé, Noé foi um grande exemplo para todos nós, por conta de que eles estavam numa condição onde não se tinha perspectiva de chuva. Onde para quem olhava, aos olhos humanos, tudo aquilo era uma loucura. Né? Falar em construir uma arca, construir algo daquela magnitude, da forma com que estavam vivendo aquelas pessoas. Ou seja, de uma forma completamente diferente de acordo com aquilo que as pessoas enxergavam. Né? Então podemos até dizer que a fé ela está alinhada também à visão. Porque Noé ele conseguiu enxergar através da fé tudo aquilo que iria acontecer porque Deus havia falado. Então ele enxergou, diante de toda aquela situação, ele enxergou uma saída porque Deus havia falado com ele. Então é crer que realmente diante de todas as situações adversas, diante de tudo que possa parecer contrário, você consegue ainda assim enxergar algo diferente. E essa é a visão de um líder. É você olhar em meio às circunstâncias, em meio às coisas que muitas vezes não estão aparentes aos nossos olhos, você conseguir enxergar além. Você conseguir ver aonde as pessoas comuns não enxergam. É você como líder, você enxergar lá na frente, saber que diante da sua atitude, como a Dani falou aqui, você conseguir realmente mudar o seu futuro, você mudar a sua história, você ser um protagonista, porque você enxerga muito além, você consegue enxergar adiante. Né? E Noé ele foi assim, ele viu de acordo com aquilo que Deus havia falado, ele creu, ele teve fé de que Deus estava falando com ele, né? E ali ele pôde não só salvar a si próprio, né? E a todos aqueles animais ali, mas ele salvou principalmente a sua família, por causa da fé, da visão que ele teve através de sua fé. Então ele conseguiu salvar toda a sua família. E você como líder, você tem esse papel de não só acreditar na palavra de Deus, acreditar de que Deus vem mesmo numa situação contrária, diante de todas as adversidades, tudo aquilo que talvez vamos até trazer para os dias de hoje, daquilo que nós estamos vivendo, é você enxergar que mesmo diante de tudo aquilo que é contrário, você ainda assim consegue chegar a lugares que outras pessoas, que uma pessoa comum não enxerga. E você vai conseguir levar não só a sua família, mas aqueles que estão conectados a você para viver esse tempo de fé. E conseguir alcançar aquilo que talvez ele não conseguia enxergar, porque a sua fé estaria abalada. E porque diante de uma situação difícil, é muito raro você conseguir parar para ouvir a voz de Deus e acreditar naquilo que o Senhor está te falando, mesmo nos momentos difíceis. Né? A vida de Abraão mesmo, está lá no versículo 8, fala que pela fé Abraão, quando foi chamado, ele obedeceu a voz do Senhor, né? Indo até mesmo para um lugar que ele não conhecia, indo para um lugar diferente só porque ele ouviu a voz de Deus falando ao seu coração.
né? Abraão, ele não só foi a um lugar onde Deus havia determinado, mas se você continuar lendo sobre a vida de Abraão, você vai ver que Deus, quando ele pediu também o seu filho, Abraão, ele como um ato de fé, ele creu de que Deus iria prover o cordeiro. Deus iria prover para si o cordeiro. Então, naquele momento, Abraão, ele teve fé, ele conseguiu enxergar de que Deus poderia fazer algo diferente, de que Deus poderia mover uma situação, e ele foi. Ele obedeceu à voz de Deus. E mais uma vez, Abraão, ele teve a visão, assim como Noé também. Né? Volto a dizer para você que a sua fé, ela está atrelada à sua visão. Ela está conectada à sua visão. Aquilo que você consegue enxergar diante de toda a situação contrária. Abraão, ele tinha tudo para recusar a voz de Deus. Tudo para recusar aquilo que o Senhor havia lhe pedido. Porque ele iria entregar aquilo que ele tinha de mais precioso na sua vida. Né? Ele ia entregar aquilo que para ele era o que era mais importante. Mas ainda assim, ele obedeceu à voz do Senhor, ele foi até aquele monte, ele subiu até ali, ele preparou o lugar do holocausto, onde ele iria sacrificar o seu filho. E naquele momento, onde ele teve a atitude de se mover até ali, onde ele conseguiu enxergar de que Deus iria prover para si o cordeiro, naquele momento, aquilo aconteceu. Porque ele teve fé, ele acreditou em Deus, ele ouviu a voz do Senhor. Ou seja, nós lemos aqui no versículo 1 que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que nós não vemos. Ou seja, Deus, diante de todas as adversidades, diante de toda a situação contrária, Deus ainda assim, ele continua nos chamando para acreditar. E você, como líder, você tem esse papel fundamental de levar as pessoas à presença de Deus, de fazer com que elas ouçam uma palavra e acreditem, porque Deus está falando através de você, né? Como eu falei aqui, ali esse capítulo 11, ele faz uma lista, né, resumida desses heróis da fé. Então ele falou muito sobre a visão que eles tiveram. E é quase impossível, como eu falei aqui, separar a fé e a visão. Esses líderes, eles morreram na fé e, embora não tenham recebido de Deus o cumprimento pleno e tangível de suas promessas, eles conseguiram vê-las à distância, eles enxergaram de longe, eles conseguiram entender o que Deus tinha para a vida deles, eles acreditaram em tudo aquilo. E toda a jornada, ela foi baseada na visão que eles tiveram naquele momento. Isso é a visão de um líder. Isso é a visão diferenciada de uma pessoa comum. E você está sendo preparado para essa liderança. Você está sendo preparado para realmente ter a sua visão ampliada. Para você gerar fé no coração das pessoas através da palavra de Deus. Né? E eles vislumbraram um futuro que era invisível aos olhos de outras pessoas, como foi com a vida de Noé. Ele conseguiu ver o futuro, ele pôde ver o que iria acontecer através da fé que ele teve na palavra de Deus, naquilo que o Senhor falou ao seu coração. E líderes vivem a sua visão, eles conseguem viver a sua visão. E esses homens de fé do passado continuam sendo vistos hoje como líderes, porque eles tinham 4 coisas que eu quero colocar aqui para vocês. A primeira coisa, eles tinham visão, né? Ou seja, eles viram as promessas de longe. Esses líderes tinham força para o agora, porque eles tinham a visão para o amanhã. Ou seja, eles enxergavam o futuro e eles conseguiam, nos seus dias atuais, eles conseguiram viver e passar tudo isso. Eles conseguiram viver e viver bem, mostrar para as pessoas que era possível acreditar naquilo que Deus falava. Ou seja, então a primeira coisa, eles tinham visão. A segunda coisa, eles tinham confiança. Eles estavam seguros das promessas que eles receberam, né? Eles se conservaram otimistas porque queriam deixar um legado maior do que a sua vida. Ou seja, então eles tinham confiança nas promessas que eles receberam diante de Deus. E ali eles conseguiram passar um legado, não só para as pessoas que estavam ao redor, mas principalmente para a sua geração, para aqueles que faziam parte da sua história. Então, a primeira coisa, visão. A segunda coisa, confiança. A terceira coisa, eles tinham fome. Né? Eles abraçaram as promessas, tornando-se senhores de coisas de que somente seus descendentes iriam desfrutar.
Ou seja, eles tinham fome em deixar realmente um legado, eles tinham fome de Deus, eles tinham sede de Deus, eles tinham fome em acreditar na palavra, naquilo que o Senhor falava com eles. E aí, através de tudo isso, eles conseguiram deixar um legado para a sua geração, para que eles pudessem desfrutar. E se você olhar na palavra, todos os filhos conseguiram desfrutar daquilo que os seus pais os ensinaram, do legado, de todo o legado que eles deixaram. Então, visão, confiança, fome. E a quarta coisa, eles tinham determinação. Eles reconheceram, que eram apenas estrangeiros e peregrinos. Eles direcionaram sua mente. O que os movia eram os seus sonhos e as suas lembranças. Ou seja, diante da fé, diante da visão que você tem, como eu falei, a fé ela está atrelada à sua visão, ela está ligada à sua visão, né? O que os moviam eram os sonhos e não as suas lembranças. Ou seja, eles enxergavam lá na frente, eles viam o futuro, eles conseguiam ver muito adiante, porque eles acreditaram, eles geraram fé dentro do seu coração. Ah, pastor, mas como que eu gero fé dentro do meu coração? Através da sua perseverança. Comece a enxergar, comece a buscar em Deus, para que Deus realmente gere fé dentro do seu coração. Queridos, eu posso dizer, como a pastora Dani falou aqui, nós vivemos um tempo talvez desfavorável em muitas coisas, mas ainda assim nós não deixamos de acreditar em Deus. E Deus ele nos surpreendeu durante este período. Podemos dizer assim que nós vivemos coisas que em tempos normais nós jamais imaginávamos que nós poderíamos viver. Vimos Deus agir nas nossas vidas de uma forma extraordinária. E o que eu quero dizer para você é que você realmente tenha a sua visão ampliada, a sua fé ampliada em Deus, porque não importam as circunstâncias, não importa tudo aquilo que você vai passar. E como líder você vai passar talvez por muitas coisas. Mas vale a pena em todo o tempo você perseverar, vale a pena você confiar em Deus e acreditar que mesmo diante de tudo aquilo que é contrário, diante de tudo aquilo que é adverso na sua vida, vale a pena servir ao Senhor, porque Ele sempre vai te surpreender. Acredite, gere mesmo fé dentro do seu coração, gere interesse dentro do seu coração todos os dias por Deus, gere interesse nas coisas do Senhor. A Dani falou aqui que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Isso é a mais pura verdade. Faça sempre com amor. Faça sempre com determinação, faça sempre o seu melhor para o Senhor, porque com certeza você vai ver que diante de todas as circunstâncias, ainda assim você vai ver a mão de Deus agindo em seu favor. Então acredite, tenha fé, né? Então, mais uma vez eu quero ler com você aqui o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, a recompensa de Deus está sobre a sua vida porque você tem fé, porque a sua fé está sendo ampliada todos os dias. Acredite no Senhor, creia na sua palavra, viva esta palavra, faça com que essa palavra ela se torne uma realidade na sua vida. Vale só para finalizar, você talvez ouviu nesses dias o apóstolo ministrando mesmo e falando um exemplo de tudo isso. Acho que foi na domingo, agora, palavra de domingo. Ele falou um pouquinho sobre isso, que ele pregava muito sobre fé. Ele falava muito sobre fé e ele foi muitas vezes confrontado por pessoas que diziam para ele assim, mas você não vive aquilo que você prega. Né? Porque ele pregava sobre fé, mas às vezes ele estava passando por uma situação tão difícil. E algo que ele sempre declarava, eu estou pregando e os ouvidos que estão mais perto da minha boca são os meus. Então são os primeiros a ouvir a palavra de fé. Então isso foi gerando fé dentro do seu coração e nós vimos tudo aquilo que Deus tem feito a cada dia sobre a vida dos nossos apóstolos. Né? Nós acompanhamos de perto, muita coisa a gente acompanhou com eles. E nós temos vivido talvez a mesma trajetória falando a respeito de fé. Né? Às vezes nós pregamos, falamos de fé porque nós estamos gerando dentro do nosso coração essa fé, fazendo com que essa fé ela venha a ser ampliada na nossa vida. Então que assim esteja na sua vida. Mesmo diante da situação difícil, profetiza que vai acontecer. Profetiza que Deus vai prover. Profetiza que Deus ele vai te surpreender. Porque, querido, literalmente você vai ver acontecer.
Então, antes de mais, fala, pastor, mas não está acontecendo, mas vai acontecer, Amém. querido. É a palavra que eu digo para você, que vai acontecer. Diante de todas as coisas, de toda a situação contrária, Deus ele pode te surpreender por causa da sua fé, do seu entendimento, da visão que ele tem te dado, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos fazer uma oração aqui, em nome de Jesus, para nós encerrarmos esse momento aqui. Amém? Feche os teus olhos e creia. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós oramos a Ti, queremos Te agradecer, ó Pai. Eu peço para que o Senhor abençoe cada vida, Pai, que puder acompanhar este vídeo, Pai. Senhor, mesmo que por um breve momento, eu creio, Senhor Deus, que toda palavra lançada aqui, Senhor, eu creio que possa estar gerando entendimento no coração deles, ó Pai. Amplia a fé, amplia o conhecimento, Senhor Deus, e que todos possam colocar em prática, Senhor Deus, todos os dias, Senhor Deus, aquilo que tem ouvido, aquilo que tem aprendido, ó Pai. Abençoe cada família, Senhor Deus, cada professor, cada aluno, Pai. Ó Senhor, que em nome de Jesus Cristo possamos contemplar e ver as Tuas maravilhas. Eu tenho certeza que o Senhor irá usar cada um de uma forma extraordinária, Pai querido. É o que nós declaramos, é o que nós profetizamos e determinamos no nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe, gente. Foi um prazer estar com vocês. E que Deus venha a cada dia ampliar a fé de cada um. Que você venha se adaptar e fazer a diferença na sua geração. Em nome de Jesus. Amém. Beijo para vocês, queridos. Walter, Carla, beijo no coração. Obrigado por esta oportunidade. Deus abençoe. Shalom. Shalom.